Saudações a todos, vamos retomar, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre relatividade restrita ou relatividade especial de Einstein. Dando prosseguimento, então, vamos disponibilizar espaço. Então nós temos Vy sobre índice linha, ou V sobre índice linha componente Y, isso é igual a dt dividido por dt sobre índice linha multiplicado por componente Y da velocidade V, tal como aferida, medida e mensurada pelo observador O, e o V sobre índice linha é grandeza de velocidade ao longo do eixo Y, tal como medida, aferida, mensurada pelo observador O sobre índice linha. Substituindo, então, nós temos o inverso dessa operação, é 1 menos, desse termo, é 1 menos velocidade do observador O sobre índice linha em relação ao observador O, ao longo do eixo x, elevado a expoente 2 dividido por C2, aqui nós temos um expoente 2, todo esse termo é elevado a 1 sobre 2 dividido por 1 menos V maiúsculo x multiplicado por V minúsculo x dividido por C elevado a 2. E ainda nós temos aqui o Vy, V componente Y, ou seja, velocidade ao longo do eixo Y, tal como aferida, medida, observada pelo observador O. Certo? Então agora, o que temos? Temos essa relação entre as velocidades. Eu acredito que nós podemos finalizar esse resultado. E agora vamos tentar calcular, aqui considerando a definição cinemática de aceleração. A aceleração ao longo do eixo Y é infinitésimo de velocidade ao longo do eixo Y dividido por infinitésimo de tempo. Esse é uma espécie de operador derivado em relação ao tempo, aplicado sobre Vy, o que significa dy dt, de modo que nós podemos reescrever com a derivada de ordem 2 aplicada sobre y e essa derivada de ordem 2 calculada em relação ao tempo. Pois bem, então, como que nós vamos fazer? Vamos também agora definir a aceleração sobre índice linha ao longo do eixo Y. Isso é igual a derivada de Vy sobre índice linha dividido por dt sobre índice linha. E então nós podemos escrever dt dividido por dt sobre índice linha multiplicado pela derivada de V sobre índice linha Y em relação a t. Muito bem, agora quanto que vale essa operação? Vamos analisar. Então nós temos dt dividido por dt sobre índice linha, e aqui dt substituindo então V componente Y de V multiplicado por dt sobre índice linha. Muito bem, então nesse caso, como que nós vamos escrever? A sobre índice linha componente Y, isso é dt dividido por dt sobre índice linha multiplicado, derivada do primeiro, derivada de V subíndice Y dt, aqui dt sobre índice linha mais dt sobre índice linha multiplicado por V componente Y multiplicado pela derivada em relação ao tempo aplicada sobre dt sobre índice linha. Então, cuidadosamente vamos escrever A sobre índice linha componente Y é dt dividido por dt sobre índice linha, todo esse termo elevado a expoente 2,
dVy dt aqui multiplicado mais dt sobre a índice linha multiplicado por Vy, velocidade ao longo do eixo y, tal como mensurada e medida pelo observador O. E então vamos calcular aqui uma derivada de ordem 2 em relação... Não, perdão. Vamos então calcular a derivada em relação ao tempo sobre todo o termo dt sobre dt dividido por dt sobre índice linha. Então isso é, vamos escrever, isso é 1 menos velocidade x maiúsculo elevado a 2 dividido por C2 expoente 1 sobre 2 dividido por 1 menos velocidade maiúsculo x multiplicado por velocidade minúsculo x dividido por C2, todo esse termo elevado a expoente 1. Então precisamos fazer o tratamento desta expressão. Muito bem, então vamos encerrá-la nesse ponto, retomaremos oportunamente, pois nós devemos organizar o espaço sobre a superfície do quadro e realizarmos um escrutínio minucioso sobre esses termos, de modo a evitarmos erros algébricos e erros aritméticos. Muito bem. Muito obrigado a todos.